Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma videoaula para a gente trabalhar um pouquinho do nosso, para a gente dar prosseguimento ao nosso assunto. A aula de hoje, o tema vai ser fotossíntese e quimiossíntese em bactérias. Então isso a gente vai encontrar na nossa frente número 1, tá? Na frente 1, o módulo é o módulo 11, fotossíntese e quimiossíntese em bactérias. Muito bem. Nós falamos um pouco sobre a fotossíntese, na verdade a gente falou a parte química da fotossíntese por inteiro quase, que as plantas realizam, elas utilizam o gás carbônico, utilizam a água do solo, utilizam a energia da luz para produzir aí os seus compostos orgânicos, para produzir a glicose, que elas vão utilizar isso como fonte de energia para construir as suas moléculas energéticas. E a gente também tem um outro grupo de seres vivos que realiza processos semelhantes, e esse grupo é o grupo das bactérias. A gente vai falar um pouquinho sobre como que ocorre a fotossíntese nas bactérias, quais as diferenças que nós vamos observar aí entre a fotossíntese das plantas e a fotossíntese das bactérias. E a gente vai falar também sobre um outro processo denominado quimiossíntese. Tá? A quimiossíntese é um processo semelhante à fotossíntese em relação ao seu objetivo, mas a quimiossíntese ela não utiliza a energia da luz, ela vai utilizar uma outra energia que ela obtém a partir de reações químicas que essas bactérias vão realizar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar aqui falando sobre a fotossíntese nas bactérias. Então, eu coloquei aqui a imagem das bactérias, de algumas bactérias que realizam essa fotossíntese, e aqui em cima nós temos uma fórmula. A primeira informação que a gente tem que ter aqui é que as bactérias que fazem fotossíntese, elas não apresentam cloroplasto. Cloroplasto é aquela organela que tem na célula vegetal, que as plantas, as algas possuem. Organela é essa responsável pelo processo fotossintético. No caso, as bactérias, como elas não apresentam essa complexidade de organelas, elas não vão ter o cloroplasto. Então, elas vão ter algo dentro do seu citoplasma, lá no meio do citoplasma da célula, uma substância que nós vamos chamar de bacterioclorofila. A bacterioclorofila, ela seria similar à clorofila que nós encontramos, ao pigmento clorofila que nós encontramos dentro dos cloroplastos. Portanto, a bacterioclorofila ela vai fazer o papel que o cloroplasto faz nas células das plantas, ok? Muito bem. Outra característica importante que a gente deve frisar aqui, as bactérias elas não utilizam água e nem liberam oxigênio para a atmosfera. Ou seja, os produtos dessa fotossíntese bacteriana eles são um pouco diferentes. Né? Então, a gente viu lá na fotossíntese que quem fornece os hidrogênios, os elétrons da clara era a água. Agora, quem vai fornecer esses hidrogênios é um gás chamado gás sulfídrico. Eu coloquei aqui, ó, nos nossos tópicos, né, o H2S, é o gás sulfídrico. Esse gás é responsável pelo fornecimento dos hidrogênios que serão utilizados no processo. Tá? As bactérias sulfobactérias, elas são chamadas assim porque elas vivem num ambiente, elas vivem em lagos sulfurosos, onde há uma quantidade de enxofre muito grande, e esse enxofre gera aí o gás sulfídrico. E esse gás sulfídrico, então, é utilizado aí por essas bactérias para realizar o processo. Pois bem, aqui nós temos a fórmula da fotossíntese, né? Deixa eu só soltar aqui o meu slide. Então, nós temos aqui a fórmula da fotossíntese nas bactérias. Então, vejam bem, nós temos 6 moléculas de gás carbônico, mais 2 moléculas do gás sulfídrico. Tá? Então, esses 2 elementos aqui, eles serão os substratos da nossa fotossíntese bacteriana. Muito bem. Qual é o resultado após essa reação? Obviamente que nós temos a luz aqui também. Né? Então, gás carbônico mais o gás sulfídrico mais a luz, nós vamos gerar o que então aqui? Ó, a glicose, olha que legal. Esse CH2O aqui representa para nós a fórmula simplificada da molécula da glicose. Então, nós produzimos aí o nosso produto de interesse. A ideia de todo o processo fotossintético é exatamente produzir essa molécula aqui, que é a glicose, que é a molécula de açúcar, que vai fornecer energia para essas bactérias. Muito bem. Além disso, é claro que nós vamos produzir também água, é um dos produtos,
mais o enxofre, né? Nós vamos produzir aqui nós vamos liberar alguns átomos de enxofre. Pois bem, então essa é a forma da fotossíntese que acontece nas bactérias. A gente observa que ela é bem diferente da fotossíntese que nós vimos nas plantas, né? Nas plantas a gente observa a água atuando ali, né, de forma importante nos processos. A fotólise da água é um processo importante que nós estudamos lá na fase clara da fotossíntese. Aqui a água não ocorre, entrando no lugar aqui o gás sulfídrico. Muito bem. Então, a gente já falou da fotossíntese da bactéria, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a quimiossíntese, que é o segundo processo da aula de hoje. Bom, a quimiossíntese ela é um processo que não depende da luz. Vejam bem, não há necessidade de luz para que a quimiossíntese aconteça. Aí você perguntar, professor, mas e aí? Se ela não utiliza luz, qual vai ser a fonte de energia que ela vai produzir aí? Os açúcares, a glicose, ela vai usar o que para produzir esses compostos orgânicos? Pois bem, vamos falar aqui, porque a gente vai ter alguns tipos diferentes de quimiossíntese que as bactérias realizam. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tipos. Primeiramente, a gente tem que observar a nossa fórmula aqui da quimiossíntese, né? A fórmula é o seguinte: nós temos algum composto inorgânico, tá? Que vai ser utilizado aqui, algum composto inorgânico. Esse composto inorgânico será oxidado. O que significa a oxidação? Significa que as moléculas de oxigênio elas vão quebrar esse composto inorgânico. Ora, quando ela quebra esse composto inorgânico, ela vai gerar energia, e é exatamente aí que a gente quer comparar com a fotossíntese. A fotossíntese ela obtém essa energia de onde? Da luz. O próprio nome diz fotossíntese. Então, ela obtém, a partir da energia luminosa, dos fótons luminosos, ela obtém a energia. Como nesse processo a gente não tem luz envolvida, então a gente precisa retirar essa energia de onde? De uma reação química de oxidação. Então, as bactérias elas vão lá, elas vão oxidar algum material, quebram esse material, liberam energia das ligações químicas, e essa energia ela vai ser utilizada, então, para as fases onde a bactéria vai produzir os seus compostos orgânicos, que é a continuação aqui da nossa quimiossíntese. Então, nós temos a segunda etapa. Essa foi a primeira etapa. Pega uma substância inorgânica, oxida, quebra essa substância e libera energia. Segunda etapa. Com essa energia, mais o gás carbônico, mais a água, nós produzimos, então, a glicose ao final desse processo. Então, são duas etapas simples. Uma, onde a gente vai obter energia que não vem da luz, essa energia vem de uma reação química de compostos inorgânicos. Gerou energia, essa energia vai ser utilizada para a formação da molécula da glicose. E pronto, a gente tem um produto final de interesse, que é a molécula orgânica, que vai servir de fonte de energia para essas bactérias. Muito bem. Então, tá aqui a energia empregada na produção de compostos orgânicos e o gás oxigênio, né? A partir da reação entre gás carbônico e água. Então, o gás carbônico e a água, eles também atuam como substratos da quimiossíntese, e a energia obtida vem, então, da reação química que essas bactérias vão realizar. E aí eu coloquei aqui para a gente entender um pouquinho melhor, de forma um pouco mais específica, um processo que acontece em bactérias ferrosas. A gente chama essas bactérias de ferrobactérias. Como que vai funcionar? Todo mundo já deve ter visto algo parecido com o que está nessa imagem aqui, um metal, e esse metal está completamente enferrujado. Aqui a gente consegue enxergar no interior desse tubo, a gente vê as marcas da ferrugem, aqui ele está todo marcado pela ferrugem. Ou seja, a ferrugem é exatamente esse processo de quebra, de oxidação. Então, esse metal ele fica em contato com o ar, essas bactérias que estão instaladas ali naquele metal, elas começam então a quebrar os compostos ferrosos desse metal. Então, como que acontece? Aqui está a fórmula. Oxidam compostos à base de ferro. Então, basta você ter o elemento ferro, né, que a gente encontra em uma série de materiais aí que a gente usa no nosso dia a dia, né? Por isso que as coisas enferrujam. Então, esse ferro, ele vai ter contato com o oxigênio, as bactérias vão então quebrar esse óxido ferroso. Olha aqui a fórmula, ó. 4 moléculas de óxido ferroso, né? O óxido ferroso será quebrado com a ação do oxigênio e vai gerar aqui o óxido férrico. Muito bem. O que é o óxido férrico? Ele é o resultado da quebra do óxido ferroso.
Muito bem. Só que dessa quebra, o que eu obtive aqui? Olha aqui que legal, a energia, igual naquele esquema que nós vimos anteriormente, a energia está sendo liberada aqui a partir dessa quebra. Aí entram os substratos aqui da quimiossíntese. Quais são eles? O gás carbônico, 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, mais essa energia que foi produzida na primeira etapa. E aí a gente vai gerar o que no final disso tudo? A gente vai gerar a nossa molécula de glicose, está aqui a glicose, mais o oxigênio, mais 6 moléculas de oxigênio desse processo completo. Tá? Então, nós chamamos esse processo de oxidação dos compostos ferrosos. Quem realiza isso é um grupo específico de bactérias e também algumas arqueobactérias chamadas de ferrobactérias. Tá? Nós chamamos elas de nitrosomonas, aqui está o nome, e as nitrobacter. Elas são as responsáveis aí por então realizar o processo de oxidação do ferro, gerando energia para a sua sobrevivência. Muito bem. E aqui, para a gente fechar, né, o nosso último slide dessa aula, nós temos também um processo muito interessante, que inclusive ele é estudado num outro campo da biologia, que é na ecologia, quando nós estudamos lá os ciclos biogeoquímicos. A gente tem o ciclo do oxigênio, o ciclo da água, do fósforo, do carbono, e tem um ciclo muito importante lá, que é um dos mais cobrados aí nos vestibulares, né? Que é o terror dos vestibulandos, é o ciclo do nitrogênio. A proposta aqui hoje não é a gente falar do ciclo do nitrogênio, e sim entender um pouco como que ocorre o ciclo do nitrogênio, para a gente poder entender como que essas bactérias estão atuando. Então, o ciclo do nitrogênio ele tem as bactérias chamadas nitrificantes, né? Então, a reação química está aqui. Então, vamos olhar primeiro esse esqueminha. Nós temos aqui o gás nitrogênio que está presente na atmosfera da Terra. Esse gás, então, ele vai ser utilizado aí pelos seres vivos na cadeia alimentar, né? A gente precisa do composto nitrogênio, mas lembrando que não é a proposta aqui a gente falar sobre os compostos nitrogenados que são gerados, e sim falar do processo que a bactéria realiza para gerar energia. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui as bactérias nitrosomonas. O que elas vão fazer? Elas vão pegar um composto no solo chamado amônia, que já passou por um processo de degradação. Essa amônia aliada, associada ao oxigênio, então está aqui, ó, NH3, amônia mais oxigênio, vai gerar um composto aqui, ó, é o nitrito. Então nós realizamos o que aqui? Já realizamos a nossa primeira etapa. Nós quebramos a amônia. Como que nós quebramos essa amônia? Em nitrito, que é um composto mais simples do que a amônia. E o principal de tudo que nós queremos aqui nesse processo é isso aqui, ó, energia. Né? Então, essa energia foi gerada pela quebra da amônia em nitrito. Muito bem. Vamos para a segunda etapa. O que está acontecendo na segunda etapa? Aí vai entrar o gás carbônico, mais a água e mais a energia. Lembrando que essa energia é a mesma energia que foi produzida aqui na primeira etapa pela oxidação. Tá certo? Então, essa energia mais o gás carbônico mais a água vai gerar o quê? A glicose, o composto orgânico. Tá ele aqui de novo. Né? A proposta dessa aula é exatamente a gente chegar nesse resultado aqui, assim como a fotossíntese que nós já estudamos também era essa a proposta. A ideia é a gente chegar no nosso elemento principal, nosso elemento mais importante, que é a glicose, tá? Que é ele que vai ser a fonte de energia química que esses seres vivos vão utilizar. E gerou também o nosso bom e velho oxigênio, a gente tem algumas moléculas de oxigênio também. Aqui embaixo nós temos um outro processo que também faz parte do ciclo do nitrogênio, mas aqui nós temos um outro grupo de bactérias utilizando um outro tipo de substrato. Quais serão eles então? Aqui nós temos a bactéria chamada de Nitrobacter. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai pegar o nitrito. Lembrando que esse nitrito é o mesmo nitrito que foi utilizado, que foi gerado no processo das nitrosomonas. Olha aqui, ó, elas utilizaram amônia e quebraram em nitrito. Agora, o que a Nitrobacter faz? Ela pega esse nitrito mais o oxigênio, tá? Então ela vai oxidar esse nitrito. Em que ela vai quebrar o nitrito? Num composto ainda mais simples. Ela vai quebrar ele em nitrato, que é o NO3 aqui, ó, o nitrato. Muito bem. Então, pegamos o nitrito mais a ação do oxigênio, oxidação, quebrou esse nitrito em nitrato. E o que mais? A energia, é claro. Tá ela aqui de novo. Essa energia vai ser utilizada, então, na segunda etapa. A segunda etapa é bem parecida, né? Então, nós vamos ter aqui o gás carbônico, a água, a energia da quebra do nitrito em nitrato, e nós vamos gerar, então, aqui, olha ela aqui de novo, a glicose, mais o gás oxigênio.
Muito bem, então isso resume aí a nossa aula sobre fotossíntese das bactérias e o processo de quimiossíntese também realizado por alguns tipos de bactérias. Então, lembrando que no grupo das bactérias a gente pode ter bactérias que produzem o seu próprio alimento, bactérias que são também consideradas autótrofas, ou seja, elas dependem ou da energia da luz ou de compostos químicos para que realizem reações e gerem aí a sua energia, gerem aí a glicose para que elas possam ter energia para realizar as suas atividades vitais. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Em anexo eu vou mandar alguns exercícios para vocês também aí. Espero que essa aula tenha ajudado bastante vocês. Nos vemos por aí. Se precisar de ajuda, é só me procurar. Valeu, grande abraço. Lave bastante as mãos aí, álcool gel nela.